Alegria, alegria. Não pegou? Não pegou? É a marchinha de carnaval. E se as pessoas sem Jesus têm motivo de estar alegre, muito mais nós temos motivos. Nós fomos salvos, nós fomos surpreendidos com a graça do Senhor Jesus, fomos resgatados para viver como o povo de Deus. Quer mais motivo para alegria do que isso? E olha, hoje é domingo de carnaval. Pode zerar esse retorno aqui, por favor. Aquele período do ano que muita gente esquece que a vida, que o futuro, que a estrutura precisa estar baseada. Nossa, deu até um eco dentro da minha cabeça aqui. Que precisa estar fundamentada em Jesus Cristo. E resolve dar aquela escorregadinha de carnaval, aquela desviada estratégica, né? O senhor sabe, a carne é fraca, foi só um molezinho que eu dei aqui. Mas aqui estamos nós, firmes na fé, construindo uma vida com Deus que não desmorona na quarta-feira de cinzas. Não confunda, meu irmão, minha irmã, isso é muito importante. Não confunda desviar dos caminhos do Senhor com tirar esses dias para descansar. Se você olhar ao redor, você vai ver que alguns dos nossos irmãos não estão aqui, viajaram, estão descansando, estão passeando. Desviar é uma coisa, descansar é outra. Não deixe seu coração também ser dominado por isso. Você pode descansar, você pode passear para a glória de Deus, porque vivemos para a glória de Deus. Alguns dos nossos irmãos estão fazendo isso, e eu já vi até fotos de alguns. Afinal de contas, quem não ouviu aquela história de que no Brasil o ano começa depois do carnaval? Estamos estudando aqui atentamente a nossa série Tempo de Reconstruir, e já falamos sobre vários temas, inclusive no último domingo, sobre como nós devemos construir a nossa fé, a nossa vida, sobre o firme fundamento chamado Jesus Cristo, e como serão um novo céu e a nova terra. Você consegue imaginar como é que vai ser isso? Está lá, não, meu irmão, não tem conta para pagar, o ar-condicionado é grátis na rua, a luz que ilumina todas as coisas, Jesus Cristo está ali, ó, tete a tete com você, não tem doença. Quem tem dor aí? Quem tem problema aí de dores crônicas? Não tem mais, acabou, no céu acabou tudo isso. Deve estar doendo, vou orar mais pela sua vida. Mas hoje vamos falar sobre o que realmente acontece quando Cristo alcança as nossas vidas. Porque o que a Bíblia vai dizer é que Jesus nos dá um novo começo. Mas que negócio é esse? Porque se a gente olha para essa proposta de novo começo com honestidade, várias perguntas vão surgir. O que significa ser uma nova criatura em Cristo? O que significa ser uma nova criação? Será que significa apenas ser uma pessoa melhor? Não, eu era, ou tipo a música, né? Eu era um bêbado e não sei o que lá, e vivia drogado, aí aceitei Jesus. Meu irmão, será que é isso? É isso que é viver essa nova criação? Será que é apenas uma mudança de comportamento do tipo, fulano vivia assim, agora vive assado? Ou será que o que a Bíblia está nos chamando é viver uma mudança mais profunda, mais conectada com o que realmente importa lá dentro do nosso coração? Como, meu irmão, minha irmã, essa transformação nos afeta e como ela pode nos chamar a viver esse algo maior? Se você já se perguntou qualquer uma dessas coisas, fica atento, porque hoje é sobre elas que a gente pretende conversar. É sobre a palavra de Deus, descobrindo nesse processo o que significa ter, viver, conhecer o que é ser uma nova criatura em Cristo. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 até o 21. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículos 14 ao 21. Bíblias abertas também vai ficar ali projetado para você acompanhar sem nenhum problema.
Diz assim a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha nenhum pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Agora, você já sabe de onde vem aquela célebre fala lá dos 3 mosqueteiros: um por todos e todos por um, versículos 14 e 15 do nosso texto. Esse texto faz parte da segunda carta de Paulo aos Coríntios, escrito para uma igreja que enfrentava fortes divisões, fortes desafios espirituais e influências externas. Um dos temas centrais da carta é a reconciliação. E aí Paulo vai discorrer sobre vários detalhes dessa reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação com os irmãos, com os amigos, com os próximos, com familiares. No trecho que nós lemos, Paulo explica que quando Cristo nos alcança, Ele nos transforma por completo. Por completo. Não se trata daquela pequena reforma que a gente já falou aqui várias vezes, mas de uma reconstrução total, uma nova criação. Essa transformação não é apenas algo que vai acontecer no nosso íntimo e na minha vida e no meu modo de ver a fé e viver a fé de forma individual, porque é uma transformação que tem um propósito maior. É uma transformação que nos torna embaixadores de Cristo. Então é uma transformação que eu vivo e que me leva a transformar outras pessoas e outros lugares, que nos faz ter prazer em levar essa mensagem a outros ambientes. Agora, vamos conectar essa verdade direto com o nosso tema, que é tempo de reconstruir. Temos falado sobre reconstrução domingo após domingo, sobre como Deus é capaz de restaurar aquilo que já foi destruído, que já foi quebrado, mas antes de falar no processo, precisamos entender o ponto de partida de Deus no meu e no seu coração, nas nossas vidas. O fundamento de tudo é Jesus Cristo, e a partir desse fundamento, eu e você recebemos esse recomeço. Como falamos no domingo passado, você até pode reconstruir algo sobre uma base podre. Você já tentou fazer isso? Nunca tentou? Construir um castelo de areia muito perto do mar ali, o que acontece? Quando começa a ficar bonito, vem a onda e... Quando não vem aquele irmão ou primo e... né, acaba com a sua brincadeira. Precisamos começar a construir sobre algo que seja firme e sólido o suficiente para nos sustentar. E Cristo é esse fundamento que não apenas dá a base para a nossa construção, mas que nos auxilia durante todo o processo de construção, não apenas melhorando uma parede ou outra, mas fazendo tudo novo do jeito que a gente precisa. Melhor do que aquele programa lá do Luciano Huck. Você já ouviu falar do Lata Velha? Já viu? Os mais novos não vão saber o que é isso, né? Mas você já ouviu falar? Lata Velha era aquilo que você pegava um carro e aí ia, transformava o carro e dava um carro totalmente novo para a pessoa. Muito melhor do que isso.
o que o Senhor faz é atender plenamente a nossa necessidade. Hoje, vamos conhecer 3 verdades sobre essa nova criação apresentada por esse texto que a gente acabou de ler, para que o Senhor haja na sua vida através delas. Preparados para anotar? Prepara aí, puxa aí o celular, finge que está anotando pelo menos para agradar o pastor, vai lá. Anota aí, no caderninho, no celular, onde você quiser. Vão começar os núcleos. E a gente vai precisar dessas anotações. Ponto 1 da mensagem de hoje. Preparados? O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Paulo começa dizendo que o amor de Cristo tem esse poder de nos constranger. A palavra usada aqui lá no original grego significa prender firmemente, segurar, compelir, que é aquela coisa que você agarra. Sabe quando a mãe está dizendo assim, estamos com pressa, pega a mão do filho e vai assim que a criança pode firmar o pé que ela vai junto. É esse sentido de constrangimento que está sendo falado aqui. Ou seja, o amor de Cristo não apenas emociona o nosso coração, ele nos impulsiona em alguma direção. Ele agarra no sentido de dar forças, mesmo quando a gente está oprimido, cansado, na cama, que não tem força para sair. É esse amor que agarra e leva a gente para algum lugar. É esse amor que nos impulsiona a avançar. E por que esse amor de Cristo nos impulsiona? Segundo o que Paulo está dizendo aqui. Porque Cristo pagou o nosso preço. Ele morreu a nossa morte. E se Ele morreu, então nós também morremos para a velha vida. Isso é mais do que esquecer o passado, irmãos. Muitas vezes esquecer o passado é importantíssimo. Principalmente quando tem dores e sofrimentos difíceis demais. Mas é a certeza, a convicção de que eu e você fomos completamente libertos pelo poder que há no sangue de Jesus. Somos impulsionados então a abandonar a velha vida, a realmente desapegar de tudo que era importante naquele momento anterior, a viver a nova vida que Cristo tem para mim, que Cristo tem para você. Uma nova proposta de jornada, de caminhada. Isso significa que não podemos mais viver para nós mesmos. Quem foi transformado por Cristo não pode continuar vivendo do mesmo jeito. Tem que viver alguma coisa diferente. É a palavra de Deus que diz isso. Em termos práticos, como que isso nos afeta? Significa refletir se sua vida ainda gira em torno dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, ou se você ainda está vivendo, ou se você já está vivendo para Cristo como Senhor, diretor, controlador, condutor de todas as coisas. Mas como que eu faço isso? Porque uma coisa é falar, né? Não, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos por ti. É legal falar, mas e na prática? Na prática mesmo, ali no dia a dia, o que significa isso? Não vou mais sonhar, não quero uma casa melhor, não quero um emprego melhor, não quero mais dinheiro na conta, quero continuar passando perrengue na vida. É isso que é viver para Cristo? É, irmãos? Não, pelo amor de Deus, eu não quero viver essa vida com Cristo, não. Porque se Deus serve como um gênio na lâmpada lá do Aladim para satisfazer os nossos desejos, é essa experiência que a gente está dizendo. Porque eu sonho, eu oro e Deus tem a função de quê? Atender o meu sonho. Só que o que Paulo está chamando a nossa atenção é que Deus tem relação com os meus sonhos, mas essa relação é também direcionando o que eu sonho, o que eu quero. Gente, tem gente com uma vida muito mais difícil que a sua, que olha para a sua vida e fala assim, é meu sonho ter aquela vida ali. Porque a gente, infelizmente, tem se tornado escravo de uma mente muito maior. E aí, claro, eu não vou entrar aqui para bater no capitalismo, como é que é?
o neocapitalismo liberal, cruel, não sei o que lá, porque não é isso, isso é parte. A gente está falando de coisas muito mais profundas, que dominam o nosso coração, coisas que você olhava e dizia assim, poxa Deus, eu quero tanto isso, Senhor, como eu preciso, e aí Deus deu, e hoje você olha e faz como se fosse nada. Se Deus é esse gênio só para satisfazer, a função dele se esgota aqui, mas não é isso. Essa é uma reflexão difícil, mas que eu e você precisamos fazer de forma sincera, de forma honesta. Deus, eu quero viver isso aqui, mas eu preciso da sua ajuda para eu entender como isso acontece na minha vida e no meu coração. Pois costumamos camuflar as nossas vontades, costumamos camuflar os nossos desejos, e a gente ainda tem coragem de dizer que é vontade de Deus. Vendo, Vivi não queria casar com o Marcelo, casou só porque Deus mandou. A cara do Marcelo foi ótima. Ele falou que às vezes ele acha isso também. Ora pela vida do Marcelo, gente, não esquece. Mas é mais, irmãos, é mais, porque às vezes a gente tem a coragem de dobrar nosso joelho, pedir, Deus mostra claramente que não é para seguir no caminho, a gente insiste, segue, e quando dá errado, a gente ainda fala assim, não entendi, Deus, por que Deus me deixou passar por isso? Uma forma de verdade, irmãos, o que Paulo está nos chamando, é uma forma de refletir sinceramente sobre cada uma das suas decisões, cada uma das minhas decisões, para que possamos refletir sobre essas coisas, buscando entender quais são as nossas motivações. Sabe, quantas vezes, eu sou psicólogo também, quantas vezes no consultório, lá no inicinho da minha prática, eu chegava para os pais e dizia assim, é simples resolver esse problema, é só não dar o que ele está pedindo. Quem é pai e quem é mãe aqui? É fácil quando o seu filho olha para você em lágrimas, dizendo, eu preciso disso, eu preciso tanto disso. Mas na verdade era, sei lá, um choquito. Mas é fácil dizer não? Não é. A gente precisa entender a motivação. Então, Deus, Ele participa do nosso processo de crescimento, de reconstrução, nos ajudando também a entender as nossas motivações. Não é pecado você querer ter uma casa melhor. Nenhum amém? Não é pecado você querer um carro melhor, um emprego melhor, uma vida melhor, um plano de saúde melhor. Ter plano de saúde, porque hoje, né, sinceramente, o negócio está crítico. O amor de Cristo é algo que nos impulsiona, não só no sentido de nos resgatar, mas no sentido de nos ajudar nesse processo, a entender como essas motivações precisam ser redirecionadas. Por isso que Paulo pega essa construção do texto, dizendo, o amor de Cristo nos constrange, e ele vai direcionar isso para a relação de sermos embaixadores, porque não é uma satisfação única, exclusiva e individual. É uma satisfação enquanto parte de alguma coisa muito maior. O amor de Cristo precisa ser contrastado com o nosso desejo de coisas passageiras. Deus pode te dar coisas incríveis, boas, que vão ser passageiras. Ou você vai me dizer que você nunca comeu aquela comida maravilhosa que você falou assim, glória a Deus, isso aqui está maravilhoso. Passou, não passou? Às vezes você até tentou fazer de novo, mas não ficou igual. Deus abençoa para que a gente tenha alegrias passageiras, mas não é com esse fim que eu e você fomos resgatados. Nós fomos resgatados por uma alegria mais duradoura. Se você ainda está preso à sua velha maneira de viver, que está se apegando a resoluções pontuais, específicas e que serão de resultados passageiros, é hora de entender que um novo começo exige uma nova direção para a nossa história. Não tem como ser diferente. Temos que ir numa nova direção, porque se o amor de Cristo nos impulsiona a viver de maneira diferente, a grande questão é, o que exatamente muda quando estamos vivendo em Cristo? Porque alguma coisa fez você vir à igreja hoje. Você podia estar em casa, dormindo.
Você podia estar na praia, que eu não recomendo, deve estar lotadíssima, ainda mais com esse maçarico ligado na cabeça das pessoas. O que exatamente significa viver para Cristo, na sua vida, na sua história? É isso que nos leva ao nosso segundo ponto. Anota o segundo ponto aí. O que significa? Ponto 2. Somos uma nova criação. Volta seus olhos, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Lindo, lindo, que texto lindo. A gente canta isso em, sei lá, trocentas músicas. O que significa? O que significa viver isso aqui? Isso significa que não somos apenas uma versão melhorada do que nós éramos antes. Nós somos completamente novos. Não é um Felipe com upgrades, com melhorias. É um Felipe completamente novo, renovado no Senhor. Não é apenas uns reparos. É um Felipe completamente reconduzido pelas mãos do Senhor. Deus não faz reforma espiritual, irmãos. Tira isso, a gente repete isso com jargão. Deus, repete, vamos lá. Deus não faz reforma espiritual. Deus faz reforma completa. Ele faz restauração completa. Ele transforma a realidade. Quantas vezes eu já estava em situações que eu falava assim, Deus não tem o que fazer, e Deus pega e faz. Quantas vezes? Se eu for contar de cirurgia, então, tenho várias histórias boas para compartilhar aqui. É exatamente como diz aquele hino que minha avó adorava. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. É isso que Deus faz. E eu vou te dizer, olhar para o vaso é mole. Você pegar o vaso, você já viu, o time de mulheres lá da outra igreja chamou um olheiro para o evento, para mostrar como é que é esse negócio de quebrar o vaso e fazer de novo. Ver deve ser legal pra caramba, né? Mas e quando você é o vaso que está sendo quebrado? Reconstrução envolve confiança nesse nível, meu irmão, minha irmã, não tem para onde correr. Senhor, reconstrói a minha vida, reconstrói a minha história. Aí vem Deus, começa a quebrar e você diz, não, Deus, deixa do jeito que está. Você ainda vive como alguém preso ao passado? Será que você não está se agarrando a coisas que Deus já disse para você que não é para você, não é a sua vida? A proposta que Deus traz é uma proposta de restauração, é uma proposta de libertação, é uma proposta de ânimo novo, de vida nova. Você realmente crê que Deus pode fazer tudo novo na sua vida? Amém? Ou você ainda se sente dominado pelos seus erros do passado? Ou você ainda consegue se agarrar ao vaso rachado, quebrado, que não está dando conta? Se você está em Cristo, em nome de Jesus, pare de viver como se fosse a mesma pessoa que antes. Para de dar desculpa baseada no seu passado. Para de falar coisas, mas Deus sabe que quando eu era da 5ª série, eis que tudo se fez novo. Esqueça essas justificativas, agarre-se de volta a esse amor que nos impulsiona e siga na direção soberana da vocação que Jesus Cristo tem para mim, que Jesus Cristo tem para você.
Pois novidade de vida é mais do que um jeitinho para sua casa ficar arrumada. É uma restauração verdadeira, uma reedificação pelas mãos do poderoso Senhor. Eu não sei se vocês acompanham o mundo das artes. Alguém aqui gosta de acompanhar quadro, pintura, escultura? Muito legal, recomendo. Mas há alguns anos, tivemos um evento bizarro no campo de restauração das artes. Em 2012, Maria nem era nascida, em 2012, lá na Espanha, a restauração da pintura Eco Homo, de Elias Garcia Martínez, foi um caos. Aí você vai falar, o que isso tem a ver, Felipe? Fica comigo, acompanha aqui. Uma idosa local, e aí tem o nome dela, mas, nossa irmã Cecília, tentou restaurar uma pintura clássica, famosíssima. E ela foi lá, com a habilidade, ela era uma pintora, mas com a habilidade que ela tinha, interferir na obra só para a obra ficar renovada. Você imagina o que aconteceu? A intervenção dela desfigurou a obra, parecia uma criança desenhando no Paint do computador, aquela coisa ficou horrível. Ela estragou a obra original, tentando restaurar. O resultado foi amplamente criticado no mundo inteiro das artes e se tornou um fenômeno viral na internet, debochando da restauração feita na Espanha. Sendo que a pintura que era chamada de Eco Homo passou a ser chamada de Eco Mono. Você sabe qual é a diferença? Uma é dizendo eis o homem e a outra é dizendo eis o macaco. De tão bizarra que ficou a pintura, devido à alteração que foi feita na imagem. Tem muita gente que vive a vida com Deus, que vive a restauração divina como se fosse nesses moldes. Deus, faz aí, mas aí vem um pouquinho aqui e mexe um pouquinho aqui, vai um pouquinho na outra igreja ali e mexe um pouquinho lá, vai um pouquinho lá na outra lá e mexe um pouquinho lá, e vai só adaptando a vida. Mas não é isso que Deus nos propõe, é uma caminhada contínua com Ele na mesma direção. Ser nova criação é entender que as nossas motivações, as nossas novas motivações, precisam estar conectadas com os propósitos da vida que eu e você recebemos de Deus. Então, se somos nova criação, qual é a nossa nova missão? O que Deus espera de você? Você sabe o que Deus espera de você? O que Deus espera de nós enquanto igreja nesse lugar? A resposta está no nosso terceiro ponto. Terceiro ponto, anota aí. Manu, pega um copo d'água lá para mim. Terceiro ponto. Somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. Paulo diz que depois de sermos reconciliados com Deus, agora nós carregamos a mensagem da reconciliação. Cristo vive em nós, Cristo vive em você, Cristo vive em você. As pessoas precisam ver Cristo em você, meu irmão, minha irmã. E se nós somos esses embaixadores, nós somos os responsáveis por levar esse conhecimento ao mundo. Isso significa que representamos Deus em qualquer lugar que nós estivermos. Seja na farmácia, seja na construção, seja em casa, seja nos encontros familiares, seja onde for, eu e você somos embaixadores de Cristo, isso é imutável, por onde quer que passarmos. Sabe, eu acompanhei meu pai na feira um dia desses, e assim, conheço esse homem só há 38 anos, e ele continua a mesma coisa. Ele vai na feira, ele faz piada sem graça, aí o cara ri para ele não ficar sem graça, e aí eu fico do lado e também dou aquelas risadas, mas ele fala com todo mundo, e as pessoas respondem, e algumas pessoas sabem que ele é pastor e falam, e aí pastor?
Se ele fosse uma pessoa mal encarada, se ele fosse uma pessoa pilantra, que dá golpe, que mensagem que ele está passando? Ontem a gente estava lá com os jovens, né, e teve um momento que a gente estava conversando e tal, aí um irmão pegou e falou assim, é por isso que eu não colo adesivo da igreja no meu carro. Muito obrigado, Deus te abençoe. É por isso que eu não colo adesivo de igreja no meu carro. Porque senão, quando eu quiser fechar o cara e xingar o cara, ele vai saber de que igreja que eu sou. E aí eu vou dar um mau testemunho. Aí eu até brinquei, irmão, lembra do irmão fulano aqui da igreja? Então, ele é terrível no trânsito, terrível. Ele até é pastor hoje, meu irmão, você sabe que é você. E aí ele tem, todas as igrejas por onde ele passou, ele tem um mosaico atrás no carro assim, os adesivos, né? Aí o outro ainda brincou, esse aí não basta dar mau testemunho de uma igreja só, tem que dar mau testemunho de todas. Mas parece brincadeira, irmãos, mas é de fato para a gente pensar como que a minha vida e que a sua vida está refletindo esse evangelho. Que tipo de embaixador você está sendo? Se na sua rua as pessoas olham para você e falam, lá vai aquela menina mal encarada de novo. Aquela ali não deve ser feliz não. Lá vai aquele mentiroso lá de novo. Aquele chato. Aquele isso, aquilo. Ou de fato as pessoas falam, caramba, esse cara está rindo, mas não falaram que ele estava com problema? Como é que ele está feliz desse jeito? A diferença na mensagem que a gente carrega. Suas atitudes pessoais, e aqui eu quero te chamar a refletir sobre a sua vida. Suas atitudes refletem o reino? Alguém que olha para você e imagina que você é embaixador de Cristo, que você é povo de Deus? Ou você só segue vivendo do jeito que você quer? Estou chateado, eu xingo mesmo. Estou isso, eu faço mesmo. Estou com vontade, eu vou lá e faço. A sua vida reflete o que exatamente? Porque isso é resposta natural a todas as etapas anteriores. Se somos novas criaturas, temos novos propósitos de vida. Agora, precisamos viver de uma forma que as pessoas queiram viver a mesma vida que a gente. Quantas vezes eu já ouvi gente falar assim, se ser crente é viver igual fulano, eu não quero saber de Deus. Por causa do testemunho. Olha como isso é impactante. Lá em casa, fomos começar uma pequena obra de restauração. Ah lá, minha mãe já até desmaiou. Era algo simples, fácil. Chegamos lá, olhamos, os arquitetos avaliaram a planta, vamos tirar uma parede da casa. Fácil, vamos quebrar uma parede. Quebramos a parede. Glória a Deus. Em 2 dias a parede estava quebrada. Em 1 semana tinha sido removido completamente os vestígios da parede. Mas a instalação elétrica que passava pela parede estava toda bichada. Fácil. Já tiramos a parede, vamos substituir a parte elétrica. Não, senhor, o senhor não está entendendo. Não é esse pedaço que está ruim. É a parte elétrica da casa inteira. E vivemos um caos. Primeiro ia ser tudo entregue dia 12 de fevereiro. Não, na verdade na semana anterior, né? Aí depois ele pediu, pelo amor de Deus, para entregar dia 12, 15, 18, 20. Só essa semana agora que acabou a obra. Glória a Deus. Já até dormi em casa. Olha só que maravilha. Dormir na própria cama é uma benção. A obra, que era algo simples, rápido e barato, esgotou completamente minha energia, minhas finanças, minha vontade ali de estar envolvido com a renovação da casa. Foi uma grande obra. Porque
essa alteração de motivação é que vai nos dar um novo senso de nova criação, nos permitindo entender que o sentido na nossa vida, o sentido na nossa existência está em Jesus Cristo, e não no sucesso, no dinheiro, na fama, reconhecimento, ou qualquer outra coisa aí, de gênero, ou qualquer subdivisão que surgir. Então isso não pode ficar apenas contido dentro de nós, isso tem que ser compartilhado com as outras pessoas. Um embaixador que não atua é um inútil e, portanto, um falso embaixador. É isso. Somos chamados a ser testemunhas vivas desse Evangelho. Enquanto embaixadores de Cristo, nosso dever é, com a nossa vida, em todos os lugares, a todo tempo, apontar que em Cristo ainda existe esperança para todos os homens. Se Deus me transformou em uma nova criação, Ele também pode transformar você. Creia nisso, viva isso, testemunhe isso, torne visível e notória a transformação que Deus tem feito na sua vida. Conta as histórias de como Deus foi poderoso na sua história. Não precisa inventar, não precisa ficar pedindo ajuda ao chat GPT para contar as suas histórias. Não precisa aumentar nenhum ponto a favor de Deus. Apenas testemunhe a verdade. Fala do que Ele já fez. Fala de como Ele é participante da sua história. Isso é, meu irmão, minha irmã, ser nova criação. Vamos relembrar então as propostas do texto de hoje? Agora que entendemos que o amor de Cristo nos impulsiona, que somos nova criação e que temos uma nova criação como embaixadores, precisamos tomar uma decisão. Vamos realmente viver essa nova identidade? Vamos? Amém. O Evangelho é essa mania, né, de toda vez pegar o nosso coração e nos redirecionar, não só para compreender melhor a Bíblia, mas para praticarmos a Bíblia, para praticarmos o que a gente acredita. Isso acontece sempre porque a nova criação é real, e porque é real, ela precisa ser vivida, não como uma mera ideia. O Evangelho me salvou, que coisa linda, agora eu vivo só para Deus, só não passa à minha frente, senão eu vou te atropelar. Não como uma mera ideia, irmãos, mas como um projeto de Deus dirigindo a nossa história. Vamos então recapitular. Ponto 1, vamos lá, grande coral. O amor, vamos de novo. O amor de Cristo nos constrange. Não vivemos mais para nós mesmos. Ponto 2, somos uma nova criação. Nossa identidade mudou completamente. Esquece aquele Filipe do passado. Esquece, é outra coisa. Ponto 3, somos embaixadores de Cristo. Nossa missão agora é levar reconciliação para todos, para o mundo inteiro. Não importa o que a pessoa fez, o que ela se diz, como ela se percebe, o nosso chamado é ser embaixador e levar. O que Deus vai fazer disso? Não sei. Mas eu creio que aquele que começou a boa obra em mim e é fiel para terminar, Ele também pode fazer na vida de qualquer um. Se você está em Cristo, então viva essa nova realidade em nome de Jesus. Não seja alguém que diz que recebeu um novo começo, mas continua vivendo do mesmo jeito. Se você ainda não experimentou essa transformação, eu preciso te dizer, hoje o Senhor continua reiniciando restaurações. Hoje é dia de entregar a sua vida plenamente ao Senhor. Deus não quer apenas te consertar um pouquinho, Ele quer fazer tudo novo, do jeito dEle, do jeito que Ele sabe que vai ser melhor para você. Então, que tal confiar a Ele essa boa obra? Como temos compartilhado aqui domingo após domingo, o tempo de reconstruir chegou. E agora, diante dessa exposição da palavra de Deus, tudo começa com um novo começo em Jesus Cristo.
A maior prova de Deus, a maior prova que Deus de fato tem poder para fazer novas todas as coisas, está em 2 elementos que a Bíblia nos apresenta. Um deles a gente mantém pendurado ali, que está na cruz, e o outro no túmulo vazio, porque o nosso Senhor não está mais lá. Quando Cristo morreu, parecia o fim de todas as coisas. Tudo estava destruído, as esperanças sepultadas, a escuridão reinava no coração. Mas as Escrituras nos dizem que no 3º dia, embora tivesse caos e sofrimento, a ressurreição trouxe um novo recomeço para todos aqueles homens e mulheres. A ressurreição de Cristo trouxe recomeço para mim e traz recomeço para você. Se Deus foi capaz de transformar a morte em vida, o caos em glória eterna, o desespero em esperança, o que Ele não pode fazer por amor a você? O mesmo poder que levantou Jesus Cristo dos mortos é o poder que nos faz nova criação nessa manhã, que nos dá vida restaurada, que nos reconcilia com Deus e nos reconcilia com os homens. É o chamado, é o poder, é a glória que nos envia como embaixadores, mas não qualquer embaixador, embaixadores do reino de Deus. O Evangelho não é apenas uma promessa de mudança, é a certeza de que em Jesus Cristo tudo pode ser renovado, recriado, ressuscitado. Então não importa mais o que ficou para trás, não importa as ruínas do passado, o Deus que venceu a morte é o mesmo Deus que hoje te chama a viver o recomeço com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a orar. Deus Santo Poderoso, obrigado, Pai, porque mais uma vez entendemos o quão poderoso o Senhor é e o quanto, Pai, nós precisamos de nova vida vinda do Senhor. Conduz-nos, Senhor, com Teu poder e glória. Agarra-nos, Senhor, nos impulsionando com o Teu amor que constrange e nos leva a viver uma vida como autênticos embaixadores. Ajuda-nos, Senhor, a nesse redirecionamento de vida, não só conhecermos o Senhor, mas termos o prazer, a alegria de compartilhar do Senhor com todas as pessoas ao nosso redor. E que assim, Senhor, o mundo conheça a glória de Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém.